Olá, aqui é Érica Valentim, fisioterapeuta pélvica, e eu vou falar para vocês sobre o Perifit, que é um dispositivo intracavitário para treinamento dos músculos do assoalho pélvico. Esse daqui é o Perifit, tá? Ele tem aqui uma tecla de liga e desliga, um botão de liga e desliga. Ele tem esse símbolozinho que é a florzinha dele. E aqui a gente tem no aplicativo o mesmo desenhozinho. O Perifit é mais longo que os outros dispositivos intracavitários mais comuns que eu tenho feito os vídeos para mostrar para vocês, como eu expliquei no primeiro vídeo. Se você não assistiu, vai lá e assiste o primeiro vídeo, onde eu falo a respeito deles e das características desses dispositivos e formas de uso. Tá? O Perifit tem 2 sensores de pressão, ele é um biofeedback pressórico, como os outros, e ele capta a pressão realizada pelos músculos nesse sentido e nesse sentido, tá? Ele tem a intenção de profundidade, de captar a contração muscular mais superficial e mais profunda, de acordo com a anatomia da nossa paciente ou da usuária, tá? Então, eu ligo ele aqui, e ele começa a piscar uma luzinha verde. Essa anteninha é uma anteninha, então é uma coisa para a gente ter cuidado, tá? Diferente dos outros dispositivos no mercado, o Perifit não recarrega, ele vem com uma bateria que dura entre 2 e 5 anos, segundo o fabricante. Entre no site do fabricante desses dispositivos para obter melhores informações e curiosidades a respeito desses dispositivos. E também baixa o aplicativo deles e manuseie os aplicativos para vocês observarem as funções. Então, vamos ali ligar o aplicativo do Perifit para a gente ver as funções. Aqui está o aplicativo do Perifit. Ele vai ter algumas informações aqui para gente observar, tá? Aqui, coisas para serem lidas a respeito das suas funções e aplicabilidades. Então, vocês têm bastante coisa para olhar, mesmo não tendo o dispositivo, tá? Então, mesmo sem ter o dispositivo, essas funções aqui, essas informações, elas são todas acessíveis mesmo para quem não tem o dispositivo. Aqui em Progress, ela mostra o progresso que você obteve durante a prática dos exercícios, conforme você foi melhorando. Então, aqui ela está falando do dia de hoje e ao longo do todo o tempo uma média. Então, no dia de hoje, eu me saí melhor na função força, como mostra aqui a setinha para cá. E a imagem verde mostra o tempo total, a minha média de tempo total, tá? Então, ele me mostra aqui a qualidade da contração, a força em quilograma, a capacidade de agilidade da contração, endurance, o relaxamento. Então, ele vai me dando umas opções e me falando o tempo total dos programas, programa livre, programa com treinamento já pré-estabelecido pelo sistema, pelo aplicativo. Ele me fala sobre avaliação pélvica que eu posso realizar com ele. Então, ele mostra essas avaliações, os meus objetivos. Então, aqui ele tem uma tela com os objetivos, qualidade de contração. De novo, o vermelho sou eu, e o verde são de outros usuários com sintomas, na média, né, uma comparação, uma tabela comparativa, a qualidade de contração aqui de novo, e aqui o meu comparado com pacientes sem sintomas, que são pacientes que não têm queixas pélvicas, então são usuários que não têm queixa pélvica, tá? Aqui ele explica o asteriscos ali em cima, que depende do peso e do indivíduo, a força vai depender desse peso. Então, ele mostra o que foi falado no primeiro vídeo, que esses dispositivos, eles não têm uma capacidade profissional, são dispositivos para uso domiciliar,
para treinamento de uma forma mais lúdica, para trazer essa ludicidade para a prática, tá? Então, ele me dá aqui a opção de eu programar como que eu quero ser lembrada, tá? E aí ele vai me lembrar aqui nesses dias, ele vai escolher aqui a hora. Então, eu posso escolher uma hora para fazer a minha atividade física, tá? O meu treinamento dos músculos do assoalho pélvico. Uma vez escolhido, ele sai dali. Os exercícios, tá? Aqui, o total no dia de hoje e nessa semana de exercício, tá? De objetivos. Aqui ele me mostra uma tabelazinha, fala a respeito desse tempo de treinamento. Eu posso escolher entre semana, mês e ano. Ele me mostra os jogos disponíveis. Ele tem uma forma de gamificação do exercício, então ele tem jogos e conforme eu vou fazendo os jogos, ele vai liberando séries. Então, essa aqui é a última e eu preciso treinar mais 7 dias para eu desbloquear esse jogo. Então, se eu quiser saber o que tem nesse jogo, eu tenho que desbloquear. Eu posso escolher os meus preferidos. Então, eu posso tirar aqui e ficar com um preferido para ele utilizar na randomização dele. Eu vou deixar os 3 aqui, porque são os 3 que eu tenho hoje. Aqui nessa rodinha são as configurações. Então, ele me mostra de novo o reminder, para eu poder programar um lembrete. Os meus objetivos de treino. Ele mostra o tutorial, então eu tenho a opção de religar o tutorial, a reguinha de qualidade de contração, sempre disponível automática ou off, tá? Uma orientação sobre a bateria, sobre economizar a bateria dele para ela durar mais, as línguas em que ele está disponível. Infelizmente, eles não tem disponível no português. A conta sobre eles, ajuda, essas coisas mais burocráticas. E aqui a gente dá o start e ele se conectou com o dispositivo e ele vai pedir para eu calibrar o dispositivo. Então, ele quer que eu fique relaxado o máximo possível e clique em calibrar. Então, ele vai querer perceber o meu relaxamento e a minha contração. E aí, eu tô contraindo e tô relaxando, tá? Então, eu estou fazendo ativamente uma contração e um relaxamento. Uma contração e um relaxamento, tá? Então, ele calculou aqui 400 gramas, tá? E eu dou o start, ele passa para o jogo. Então, eu tenho que virar a tela para vocês observarem. Aqui, ele me dá a telinha de jogo. Nessa telinha de jogo, vocês observem ali a borboletinha. Conforme eu contraio e solto, ela levanta e desce, tá? Ele mostra ali à esquerda o símbolo de Bluetooth da conexão do dispositivo. E ele me diz para tocar na tela para iniciar a sessão. Então, eu inicio aqui a sessão e ele me mostra o que eu tenho que fazer. Eu tenho que seguir esse caminho com essas flores de lótus, que ele tem uma florzinha de lótus, me manter ali, porque se eu passar pelo urubu, a borboleta fica meio tonta. E aí, a tela de relaxamento. E ele vai mostrando ali a reguinha de qualidade de contração e qual é o desenho dessa tarefa. Então, ele tá mostrando ali o desenho da tarefa, do ladinho direito, a reguinha de qualidade. E quando eu passo pelo urubu, a borboleta fica meio doida. Não, eu tenho que desviar das aves ali. Então, se eu não desviar dessas aves, é como se eu perdesse pontos ou não pontuasse. Então, ele me solicita uma tarefa lúdica, de contração sustentada, com uma rampa. E olha, eu vou passar aqui na ave só para vocês verem a borboletinha
ficar um pouquinho tonta. Eu não consigo dar um zoom com a câmera, porque senão eu não pego o vídeo todo. Então, isso prejudica um pouco a qualidade do vídeo. Mas acho que vocês estão conseguindo entender o princípio disso. E aí, ele passou agora para contração rápida. E conforme eu pego as borboletinhas, eu pontuo. Se eu não pegar a borboletinha, olha, eu não pontuo. Mas ele presta atenção, ele registra que eu fiz a tarefa. Ele sabe que eu fiz a tarefa, ele só não me dá um bônus de pontuação por pegar as florzinhas. Mas ele está identificando que eu realizei a contração. Então, se eu não consigo pegar, ele não me dá pontinho. E ali em cima a gente tem uma barra verde que vai mostrando o tempo do tratamento, quanto falta para acabar. E aqui eu tenho um pause, que eu consigo dar um pause, recalibrar se eu perceber que está difícil para fazer o exercício, que a paciente está tendo dificuldade, passar para o próximo jogo, escolher o som, que eu vou ligar para vocês ouvirem um pouco, tá? E aqui a ordem. Então, eu vou voltar para o jogo. Então, ele mostra o barulhinho das florzinhas. E quando eu passo pela ave, tá? E aí eu passo para o próximo jogo, ele me mostra meu resultado em agilidade de execução. Então, ele mostra qual foi a minha média e qual é o melhor tempo. E aí, eu posso desistir ou passar para o próximo jogo. E aqui eu tenho que fazer o passarinho passar por tubos. Ele vai mostrar qual é a tarefa inicial que eu vou fazer ali das conexões. Ele mostra ali as contrações rápidas. E aí eu não quero mais o som. Então, eu venho aqui para o som. A música desse é assim, ó. Eu vou manter a música desligada, porque senão vocês não conseguem me ouvir falar e observar as funções. Mas já nesse jogo, diferente do que eu já falei, você não consegue utilizar as funções, ver essas funcionalidades sem ter o dispositivo. Precisa do dispositivo para conseguir testar essas funcionalidades, fazer o joguinho. Mas você consegue encontrar vídeos do joguinho e eu vou fazer uns videozinhos curtos só da tela do telefone para mostrar a execução do jogo com o som e com tudo. Eu vou fazer uma gravação de tela, só que para esse vídeo não ficava interessante para explicar as funções para vocês. Então, eu decidi dividir isso, tá? Mas entre em contato comigo ou procura no meu canal do YouTube, que eu vou disponibilizar esses videozinhos das telas dos dispositivos, dos 4 dispositivos que eu tô gravando para mostrar a funcionalidade deles. Eu vou colocar essas telas gravadas lá para quem quiser acompanhar, principalmente por causa dos dispositivos que a gente não consegue testar esse modo de função, de funcionalidade, ou que ele não permite que você o utilize sem estar conectado com o dispositivo, tá? Então, aqui eu vou parar o jogo, vocês já entenderam. A gente vai sair desse jogo e voltar para a tela inicial. E aí, nessa tela inicial, a gente tem a função do que a gente realizou hoje, os tempos, os segundos que foram feito o exercício. Deixa eu posicionar ele aqui para a gente voltar para as funções. Ele tem uma outra opção, que é essa opção Freestyle, onde a gente tem a opção de ver a função dos 2 sensores individualmente. Então, aqui embaixo vocês observam o sensor, aqui a reguinha de qualidade de contração,
aqui a carga em gramas. Lembrem que eu falei no primeiro vídeo que esses valores, essas funções avaliativas não podem ser consideradas medidas profissionais, tá? Então, aqui está o dispositivo, deixa eu colocar ele numa posição em que fique mais fácil mostrar o que eu quero mostrar, ó. Apertando o do meio, como mostra ali embaixo, que é o verde, soltei o verde. Apertei o vermelho e ele mostra qual foi a carga. Então, teoricamente, ele capta posições diferentes no canal da contração dos músculos do assoalho pélvico. Então, ele teria uma maior capacidade de percepção dessa contração, dessa musculatura, variando com a anatomia. E aí, observem que no vídeo do M, eu falei sobre o M perceber em toda a sua extensão. Já aqui no Perifit, ele tem 2 sensores que captam de forma individual para somar essa funcionalidade. E aqui ele faz uma forma de mostrar essas 2 contrações individuais. Ó, eu estou realizando uma maior contração em um do que no outro, para a gente poder perceber essa variabilidade, tá? E ele fica aqui por um tempo grande, a gente praticando isso, tá? Eu posso resetar esses valores e aí começar de novo, tá? E eu posso retornar aqui, ele salvou isso e ele vai me mostrar esse progresso nas faixas aqui, nesse funcionamento. Então, tem várias formas dele mostrar esse desenvolvimento. Ele pede nota, então ele nos traz várias possibilidades. Cada um deles vai ter a sua limitação, uma função que talvez a gente quisesse no outro. Aqui ele me dá a opção de fazer uma avaliação, eu vou preencher um questionário e a partir desse questionário ele vai me sugerir um treinamento, tá? Ele mostra um treinamento já pré-estabelecido para incontinência de urgência, para incontinência de esforço, para incontinência mista, só para melhorar o bem-estar íntimo, para pós-parto, para pacientes com prolapsos e para prevenir desordens do assoalho pélvico. E aqui ele mostra que os programas são baseados nesses 10 níveis e eles vão executar basicamente esse tipo de contração que está aqui embaixo. Essas formas de contração, eles vão misturar esses desenhos para criar esses protocolos dele. De novo, eu não consigo individualizar o protocolo, mas eu consigo escolher nível de protocolo, mesmo dentro dos protocolos. Esse é um protocolo de prevenção de distúrbios, eu consigo escolher um nível para trabalhar nesse nível, tá? E ele vai me mostrar quais são os tipos de contração que vão ser utilizadas nesse programa. Então, vamos dar uma olhadinha no outro. Aqui, de novo, ele me deixa escolher níveis e os tipos de desenhos de contração. Na incontinência de esforço, de novo, ele me mostra os tipos de exercícios mais adequados, segundo o criador desse programa, para essa disfunção, tá? E aí eu seleciono o programa que eu quero, ele me dá a opção desses jogos, tá? E eu mostro qual é o nível que eu tô em cada um deles, ó, tá? Então, ele vai me mostrar que esse aqui tá selecionado no nível 1. Se eu mudar aqui o nível, ele atualiza o nível. E eu dou o start aqui nele. Ele pede para eu manter ou pular. Então, eu calibro de novamente, ou eu pulo essa etapa de calibrar. E aí, a gente vira de novo essa tela para realizar a tarefa. E as tarefas dos games desse aplicativo,
elas são todas com telefone inclinado, tá? E aqui eu posso dar o parar, sair e a gente volta aqui para a tela inicial do software, do programa aqui. E de novo a gente pode vir escolhendo. Conforme a gente vai executando, olha, se eu fizer o treino amanhã, se eu realizar o treino amanhã, ele libera essa função e assim por diante. Ele vai me dando uns prazos para me provocar a continuar a fazer o exercício, a continuar nas tarefas, tá? Então ele vai me dando esse desafio. Aqui ele me explica o que é o modo prático, aqui o modo de prática. Então ele vem me explicando aqui o que eu devo fazer e como eu devo fazer. Ele tem muita conteúdo de explicação do que está acontecendo, do que é. Então vocês podem vir aqui consultar. Tem muita informação sobre o dispositivo. E vocês precisando de mais alguma informação, pode fazer contato comigo, que eu esclareço qualquer dúvida que tenha ficado, ok? Obrigada!